né? Uma perda muito grande para a história da Rádio Bandeirantes, para a história do jornalismo, quando falamos de rádio diferenciado mesmo, que foi o Salomão Esper. Ele se despediu da gente aos 95 anos e assim, eu não consigo ficar triste por alguns motivos. Primeiro porque quem viveu 95 anos, puxa vida, teve a oportunidade de experimentar os mais variados sentimentos, comungar dos mais variados desejos, discordar das coisas, Sim. se aproximar de pessoas legais, de pessoas oportunistas. Ou seja, quem chega a quase 100 anos viu de tudo um pouco. E com toda certeza chega com uma condição de olhar para trás e falar para os seus, para as pessoas mais próximas, o que viveu. Feliz daquele, eu sempre falo isso quando sou obrigado a noticiar partidas de pessoas longevas como Salomão Esper. Feliz daquele que chega numa idade avançada e que tem condição mesmo de olhar para trás e falar, pô, valeu a pena, na minha vida eu contribuí com as pessoas, eu tive muito apoio nos momentos de dificuldade, ou seja, contar para alguém mais jovem o que é a vida, o que é viver. Porque quem está ainda entre 20, 30, 40 e poucos anos como nós vimos muitas coisas, experimentamos muitas coisas, mas nós ainda não se aproximamos, eu pelo menos penso assim, da essência, porque eu acho que a essência a gente vai descobrindo aos poucos. Basta ver o quão seletivos somos hoje. Você não vem com o passar do tempo apurando e se tornando uma pessoa cada vez mais seletiva? Claro. Eu também sou assim. Agora imagine o grau de seletividade de um cidadão que se aproxima dos 100 anos. E o Salomão, um cara que contribuiu absolutamente com a história da Rádio Bandeirantes. É muito bom estar aqui nesse microfone, empunhar esse microfone, conversar com vocês todas as tardes, como eu e a Aninha fazemos, mas nós temos que ter ciência que para esse microfone chegar até aqui, com esse peso todo que ele tem, inúmeras tantas outras pessoas competentes passaram por aqui. E nós somos passageiros. Os veículos de comunicação são duradouros, mas nós somos passageiros. O Bora Brasil inteira agora 5 anos, não sei se ficarei até 10 anos, até 15, 20, 30. Espero que sim, mas não tem como a gente prever um negócio desse. Por vários motivos, por vários interesses ou desinteresses. E quem teve condição de trabalhar por décadas aqui nesse veículo, como o Salomão Esper, tem que comemorar. E nós, ao mesmo tempo, temos que reverenciar, conhecendo ou não, tendo ouvido ou não. Eu acompanhei muito pouco o trabalho dele. Não é muito da minha faixa etária ali, acompanhei muito pouco. Mas, assim, eu sei e conheço o resultado do trabalho dele. O resultado do trabalho dele está marcado aqui. E é uma marca indelével, assim como tantas outras pessoas ferradas mesmo e competentes que passaram por aqui. A gente vem falando do Zé Paulo, que se transformou em nome de rua. O nome da rua é o mínimo frente a tudo que ele fez. E você tem condição hoje de colocar o Salomão Esper no mesmo nível. Pessoas que ajudaram a criar esse ambiente que nós experimentamos todos os dias. Então, eu penso o seguinte, pô, parte do meu salário, parte do sustento da minha família vem desses caras. Você concorda? Totalmente. Porque assim, se eu ganho meu salário aqui, se eu ganho meu salário lá na TV, eu tenho que ter ciência que muitas pessoas passaram por ali e ajudaram a colocar nesse nível. Consequentemente, são pessoas que marcaram a rádio e que, consequentemente, marcaram e marcam a minha vida. Mesmo não conhecendo, não tendo ali convivido de perto, sentado para bater papo e tal. Porque o destino fez assim. Cada um ia para um canto e tal. E eu não tive a oportunidade de conhecê-los, mas consigo reconhecer a importância desses caras. Assim como, quem sabe, daqui a algum tempo, algumas pessoas estarão aqui e vão se lembrar da gente por algum motivo, né? Eu acho que, independente de qualquer coisa, nós criamos um programa, que é o Bora Brasil, e que eu acho que é um programa que deve ter uma vida duradoura, assim como tantos outros programas. Mas poder sentar aqui e saber que esses caras fizeram parte dessa história, isso é fantástico, maravilhoso. Então eu mando aqui um carinho bem especial mesmo a toda a família do Salomão Esper. A toda a família, aos filhos, a todos que eu tenho certeza que continuam ouvindo a Rádio Bandeirantes.
Pô, vocês não têm noção da importância do pai de vocês, da importância do Salomão como marido, como pessoa, aí para vocês, mas pra gente aqui. Claro. Vocês não têm noção da importância, ou têm noção da importância Claro, que ele tem pra gente. Que ele tem e não teve, pra quem tá nos ouvindo agora. Essa rádio aqui é uma rádio diferente. É uma rádio em que ela vai passando de geração a geração. Normalmente é o seguinte, você numa faixa etária ouve uma rádio, na outra faixa etária ouve outra e assim vai. A Rádio Bandeirantes não, ela tem essa genialidade do pai passar para o filho passar para o neto e assim vai. É uma coisa assim espetacular e inexplicável em alguns momentos. E isso só existe por conta da família Saad, por conta do Grupo Bandeirantes de Comunicação, mas por conta das pessoas que fizeram e fazem parte dessa história. E vocês fazem parte dessa história. Eu sei que você que está me ouvindo aí deve estar pensando, pô, o Joel está falando do Salomão Esper, né? É um cara jovem falando de um cara centenário. E é verdade mesmo. É isso, é uma ligação do passado com o presente, mas absolutamente para trazer para os tempos atuais. O passado está aqui e vai continuar aqui. O passado que foi construído pelo Salomão, pelo Zé Paulo, ele é presente hoje, pode ter certeza, será futuro amanhã. Com certeza. Porque não tem como pensar de um jeito diferente. Então, parabéns a todos que souberam em algum momento acompanhar o Zé Paulo, acompanhar o Salomão Esper e ver a importância desses caras. Então, um beijo bem carinhoso para o Salomão Esper, que eu não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Ouvi algumas vezes ele elogiar o meu trabalho e fiquei ali lisonjeado, inúmeras vezes lisonjeado. Então, onde ele estiver nesse momento, que ele receba o nosso carinho, né, Aninha? Isso, e a família dele, um abraço também, que a família dele é muito unida, né? E uma coisa que eu falo do Salomão, que eu fico muito aliviada de ver, é quando a pessoa consegue ter uma grande vida, né? Então, viveu muito bem vividos 95 anos, com saúde, lúcido, até o finalzinho, né? E, infelizmente, a vida é finita. Para algumas pessoas, a gente gostaria que não fosse, né? Mas, infelizmente, a vida é finita e, até o fim, ele levou a vida dessa maneira, né? Ainda em contato com as pessoas aqui da redação, que vira e mexe iam até a casa dele, faziam visitas. Então, ele, até o final, estava ainda muito unido aqui à história, né? da Rádio Bandeirantes. Exatamente. E aí, para homenageá-lo, a gente separou aqui um trecho, Joel, já aproveitando para falar de dois assuntos em um momento só. Porque hoje, nesse dia em que a gente ainda segue se despedindo do Salomão, que faleceu ontem, hoje, se estivesse viva, Elis Regina completaria 80 anos. A última entrevista dela foi para o Salomão. Puxa vida, a Elis forte. participou de um programa na TV Cultura, do qual o Salomão era o apresentador, em 5 de janeiro de 1982. Ela morreu 2 semanas depois, em 19 de janeiro daquele mesmo ano, e a gente separou um trecho aqui para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Elis Regina Carvalho da Costa, gaúcha de Porto Alegre, mãe de 3 filhos, destacou-se e passou a ser uma estrela da música popular brasileira, basicamente por sua personalidade. Quando Elis canta, entende-se porque há anos ela se transformou numa das grandes figuras da nossa música. Por suas interpretações precisas, fica a certeza de que a música foi feita para ela. Há poucas pessoas no país, pouquíssimas pessoas, que têm autonomia. Eu posso dizer que eu tenho autonomia porque eu sou muito mais impertinente e petulante que eles todos. Eu até arrisco um pouco. Elis, nessa ocasião, em 78, lembrada pelo Nilson, você presidia a associação e declarou que havia inscrição na ordem de 80 mil músicos. E 60 mil estavam desempregados. Você confirma que não foi por força de expressão? Não foi por força de expressão. Era isso, talvez seja mais hoje. Que cada discoteca que abre tocando música com fita são pelo menos 5 músicos mais desempregados. Mas parece-me que isso não foi suficiente para conseguir aglutinar os músicos e no sentido de fortalecer o seu sindicato. Que o Sindicato dos Músicos continua sendo presidido pelo presidente da Ordem dos Músicos. Quer dizer, aqui já está tudo inconstitucional. Acredito que chegou o momento de perguntar. Depois do 666, você quer perguntar o que mais? Aí diz, não, nossa entrevistada desta noite, se nós tivermos aqui hoje o jogo da verdade. Ah, Michel, eu falei umas coisas que periga até eu me danar por elas, viu? Mas eu falei o que dava para eu falar.
que eu falei para você, tem um coringa escondido, porque eu também não sou para dizer tudo que eu penso, que senão amanhã eu estou desempregada para toda a vida. É muita loucura e eu sou mais louca que a loucura que está solta, quer dizer, eu fiz o que eu pude. Se desagradei alguém, lamento, mas é fruto da minha observação. Pode ser que eu esteja vendo o mundo por um prisma errado, aí me desculpem de novo. Mas é o que eu acho. Elis, né, muito marcante, não só pela voz, pela interpretação, né, que ela dava às músicas, a vida que ela dava às músicas, mas essa personalidade aí. Como é que é a coincidência? Não era chamada de Pimentinha à toa. Como é que é a coincidência aí da última entrevista que ele fez? A última entrevista da Elis foi pro Salomão. Certo. E hoje ela completaria 80 anos. Nossa Senhora. Legal pra caramba, interessante. E assim, gente, é só lembrar muito saudosismo dessas pessoas e ao mesmo tempo se lembrar também dos ensinamentos, né? Que o comunicador atual, ele tem que carregar consigo também os ensinamentos dos outros comunicadores geniais, comunicadores diferenciados que fizeram parte dessa história. Exatamente. Vamos nessa, então? Vamos. Vamos lá, então, mantendo aqui a tradição, porque rádio é isso também. Vamos lá pro